O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Eu acho, sou da convicta opinião que se não aprendemos com o que erramos, o erro deixa de ser um ativo e passa a ser um passivo. Isso. Pronto. E, posto isto, acho que devem ser criadas as condições nas equipas para precisamente aprenderem com os erros. Ou seja, poderem testar, poderem errar e aprender com os erros. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e hoje recebemos o engenheiro civil de formação, Carlos Bate, doutorado pelo Instituto Superior Técnico e com formação executiva. Ao longo da carreira liderou áreas de inovação na Portugal Telecom, no Grupo Naveiro, Delta Cafés e também no Grupo Manuel Champalimau. Atualmente é Head of Innovation Management no CTT, Correios de Portugal, onde coordena a agenda da inovação do grupo, o fundo de Corporate Venture Capital e as parcerias com universidades e startups e vários projetos europeus de desenvolvimento. Em paralelo, é Chairman do Innovation Forum da Post Europe, a associação que no fundo junta os operadores postais europeus. Carlos Bate, bem-vindo ao Querido Líder. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começava pelo princípio, é sempre bom começar pelo princípio. Quando é que percebeu que queria trabalhar aqui na fronteira entre a engenharia, a tecnologia, a gestão, tentar misturar tudo isto numa só função? Antes de mais, reforçar aqui o agradecimento pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Também dizer que, como em tudo na vida, isto foi o resultado de um caminho, de várias situações. Portanto, eu, desde pequeno, efetivamente, até por influência familiar, queria ser engenheiro civil. E por isso é que eu depois também tirei o engenheiro civil no Instituto Superior Técnico. Gosto de dizer que comecei no técnico aos 4 anos, porque andei no jardim de infância do técnico, e portanto a minha mãe trabalhava lá, portanto fez parte aqui do caminho. Depois de tirar o curso, trabalhei na área de engenharia civil, e durante a licenciatura, que na altura era licenciatura ainda, pré-Bolonha, tive o sonho de seguir a carreira docente, de ser professor universitário, e depois segui para doutoramento, e durante o doutoramento percebi de facto que o mundo tinha mudado e as condições também. Conheci, enfim, tive a oportunidade de estudar também fora, não é? Na Itália, no Eurocenter, que é um research center em Itália de engenharia sísmica, e conheci o mundo, conheci outras perspectivas, e de facto quando voltei decidi mudar de área, e surgiu a oportunidade na Portugal Telecom, na área de gestão de inovação, muito na lógica de captação de financiamento público, financiamento europeu para o desenvolvimento de projetos de R&D e inovação. E como havia alguma cola naquilo que era o processo na altura que eu fazia doutoramento, que era a nível de problem solving, de preparação de candidaturas, fez fit, e a partir daí comecei a fazer a carreira na área da gestão de inovação. Portanto, não diria que foi uma decisão desde sempre que quero trabalhar em gestão de inovação, foi acontecendo, mas são mundos um bocadinho diferentes, não é? Portugal Telecom, depois Delta, Cafés... É verdade, são mundos efetivamente diferentes, mas em todos os casos aqui uma necessidade e uma visão para a inovação bastante consistentes. A Portugal Telecom, enfim, uma empresa já muito grande, já, enfim, líder na altura em termos tecnológicos e telecomunicações em Portugal, que entrou de facto numa fase, na altura que estive lá, vivia uma fase muito interessante, que foi até a expansão para o Brasil através, portanto, com a compra, com a aquisição da Oi, e foi um momento em que de facto, pós-privatização, que teve de competir num mercado com outros operadores, e portanto aí uma necessidade muito
urgente também de inovação e de inovar, e portanto também desafios muitíssimo interessantes. Carlos, Diga, isso é uma sim. questão muito rápida. Essas transições foram fruto de uma exploração pessoal ou foi o que é que aconteceu para fazer transformações tão profundas na sua carreira, no seu percurso profissional? Relativamente ao setor. Sim. Pronto, de facto, uma das minhas dos meus gostos pessoais em termos de evolução de carreira é precisamente manter esta lógica da estratégia, da inovação, sempre experimentando setores diferentes, porque eu, enfim, por natureza sou muito curioso e gosto de conhecer setores novos e, enfim, indústrias novas, gosto de conhecer como é que as coisas funcionam. E este foi sempre um dos meus objetivos de carreira, trabalhar sempre na área de estratégia, inovação, desenvolvimento de negócios, parcerias, mas sempre E mudando. experimentando setores diferentes. E até tem aí uma coerência interna, não é, Carlos? Porque se é um apologista da inovação, o seu próprio caminho é um caminho inovador. de tentativa e erro, não é? Exatamente. E na realidade, enfim, eu não procuro objetivamente mudar de empresa de X em X tempo. Né? As coisas têm acontecido precisamente por causa disso. Também gosto de estar, gosto de experimentar coisas novas. E foi isso que fui fazendo. Primeiro na Portugal Telecom, depois, como também referiu, no Grupo Nabeiro, depois no Grupo Manuel Champalimau, aí onde tive a oportunidade de estar exposto a diferentes tipos de indústria, desde a OSI Energia na área do oil and gas, dos silos de leixões, uma concessão pública ou privada na área da logística alimentar, e da GLN na indústria dos moldes. Carlos, nesta área e com o seu percurso, e este é um tema que regressamos aqui frequentemente no Querido Líder, teve de lidar, sugerir, se calhar impor mudanças. E todos sabemos como somos avessos à mudança. Como é que foi lidar com a necessidade, às vezes, de quebrar ciclos com Até décadas? porque nem não é? todos são como o Carlos, que têm a vontade de ver coisas Exato, novas. E, portanto, É uma pergunta muito interessante, porque uma das características precisamente das organizações pelas quais passei foi precisamente essa diversidade geracional e diversidade de cultura interna que havia nas diferentes organizações. E uma coisa importante também que fui percebendo e constatando é que estas áreas de inovação, que de facto puxam também por essa transformação, têm que ter sempre o apoio direto do líder máximo da empresa, neste caso do CEO. E foi o que aconteceu, ou seja, dois exemplos, por exemplo, no Grupo Nabeiro, o Dr. Rui Miguel Nabeiro era o responsável para a área de inovação, aqui em Lisboa, e portanto ele puxava muito pelo tema de inovação, e lembro-me, portanto, em 2016, quando lá estive, nessa lógica de incutir portanto, a gestão da mudança, a transformação de mentalidades, criámos um programa interessante que se chamou Delta Mind Labs, até foi em parceria com a fábrica de startups, em que, enfim, pedimos aos colaboradores da Delta para darem ideias, novos produtos e novos serviços. As pessoas deram, enfim, esta inclusão na participação. E algum ganhou? Algum? Pronto, e as melhores ideias foram trabalhadas com grupos de pessoas diferentes, umas que vinham de Campo Maior, outras de Lisboa, portanto, de áreas diferentes. E, portanto, essa lógica de trabalhar, havia muita ideia de trabalhar em quintas, e este programa serviu para começar a desconstruir isto. Então, mas, Colocar as pessoas todas a trabalhar umas com as outras. eu desafio aquilo que disse há pouco, eu próprio, que é da sua experiência, acha que as pessoas que tendencialmente resistem à mudança e ao que é novo, ou que, dadas as circunstâncias certas, que as pessoas tendencialmente gostam da mudança e de apostar em coisas novas? Depende. Tipicamente acho que a condição humana, enquanto seres humanos, naturalmente temos receio da mudança. Eu acho que é inerente à condição humana, mas naturalmente, conforme disse, se colocadas bem as questões, se explicado o contexto, acho que as pessoas tendem naturalmente, na sua maioria, a abraçar essa mudança. Tem que ser gerido, não é? Tem que ser gerido. E se me permitir dar um exemplo concreto, no CTT, foi um caso em que, de facto, o contexto bem explicado fez com que as pessoas aderissem a esta transformação. Os Correios, como sabem, aliás, começando ali há bocadinho no Falávamos título disso, do não é? podcast, o principal negócio dos Correios, que era enviar cartas,
caiu brutalmente e está continuamente a cair, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Enfim, é uma questão de contexto, evolução tecnológica. As pessoas já não enviam cartas, tipicamente, enviam encomendas. E as únicas que recebemos realmente são multas ou contas para São pagar, coisas não que é? não queremos receber. Exatamente. E, portanto, o negócio do CTT estava em risco se continuasse o mesmo caminho e, portanto, houve aqui um processo de transformação e nós costumamos dizer duas coisas. Que, primeiro, os CTT são a primeira startup portuguesa, com mais de 500 anos, e segundo, que somos neste momento um avião que está a mudar as asas em pleno voo. Não é? Porque estamos a mudar completamente o nosso perfil de negócio, ao mesmo tempo que, enfim, temos que manter uma organização com 13 mil pessoas, não é? A correr. Carlos, mas aqui voltando atrás, do ponto de vista de inovação, esta bolsa de ideias em que as pessoas são consultadas existe muito em Portugal, em vários grupos. Certo. E primeira pergunta, que tem 2 pontos. O primeiro ponto é: sentiu em algum momento que as pessoas não contribuem com ideias porque pensam, para que é que eu vou contribuir com uma ideia se eu não vou ter benefício nenhum, mesmo que a ideia seja implementada? Alguma vez sentiu isto explícita ou tacitamente nas pessoas? Não senti isso, quer dizer, não posso concluir, enfim, nunca ouvi isso de nenhum colega. Mas pelo contrário, a experiência que tenho é que as pessoas gostam de participar neste tipo de programas. Por exemplo, naquele programa que referi no Grupo na Beira, realmente as pessoas gostaram muito de participar, até levaram as melhores ideias depois a pitch perante aqui, enfim, pessoas conhecidas aqui em Portugal, apresentaram as suas ideias. Foi um momento também de reconhecimento perante a administração, que é sempre um momento que as pessoas acham positivo, e não estamos aqui a falar só de benefício material, não é? De receber o prémio ou monetário ou algum prémio que também existe, mas eu acho que pelo contributo, não é? Pelo contributo, mas a maior motivação para as pessoas é mesmo essa vontade de poder contribuir com novas ideias para avançar a empresa, e essa exposição. Acho que esse reconhecimento. Ok, Carlos, e a segunda pergunta é esta, porque isto do ponto de vista de liderança também é um exercício importante. Uma coisa é estarmos numa organização que bebe ou que respira o tema da inovação. E, portanto, esta ideia da tentativa e erro e de por cada sucesso temos não sei quantas tentativas falhadas, já é a linguagem corrente. A minha pergunta é, da sua experiência no seu percurso, à medida que transita de organização, qual é o papel do líder e qual é a importância no sentido de gerir muito bem as expectativas, não só no processo de ideação, mas também em todo o processo, mesmo quando as pessoas estiveram empenhadas a contribuir com ideias, mas depois essas ideias são filtradas e ficam de fora. A minha pergunta é, como é que se gera esta emoção? Porque as pessoas correm o risco de ficar a pensar, bom, mas afinal o meu contributo não valeu para nada. Não, valeu muito, porque o jogo é este. Qual é o papel do líder aqui nesta gestão emocional e de normalizar que este é o processo? Sim, isso é um tema fundamental na gestão da inovação, e não aplicaria só a estes programas de ideação. Aplicaria a tudo o que é gestão de portfólio de iniciativas de inovação numa organização. Absolutamente. E a agenda de inovação com que me descreveram aqui no início do podcast é um exemplo claro de um sistema que montámos aqui no CTT para precisamente... porque há uns anos atrás, antes de 2021, sempre houve inovação no CTT, havia muitas iniciativas de inovação no CTT, estavam muito dispersas. Criámos uma agenda de inovação precisamente para dar sentido de portfólio, para perceber sinergias, para monitorizar, para perceber o real impacto das diferentes iniciativas e para ajudar precisamente a isso. Ou seja, porque uma das coisas que também fui aprendendo durante a carreira, estava a comentar há pouco, foi que tão importante como decidir como fazer e como seguir é decidir o que não fazer, é matar. E isso é muito importante, aprender, e foi uma das coisas que fui aprendendo ao longo do tempo, e que esta agenda de inovação permite de uma forma organizada, sistematizada e rápida, que é perceber que quando não está a funcionar, mata-se. Certo.
não perdemos tempo e podemos investir o nosso tempo noutras coisas mais produtivas para a empresa. Portanto, essa mentalidade, as pessoas também precisam de ser capacitadas nessa mentalidade para perceber que se estivessem no lugar seria essa a decisão que tomariam também, não é? Mas isso muitas vezes demora algum tempo. Demora algum tempo e fica mais fácil também, como em tudo na vida, mas é a minha visão de engenheiro, quando se quantifica. Quando se apresentam evidências numéricas que de facto as coisas ajudam a criar um racional para a pessoa dar um lugar e convencer, também, certo, e as pessoas percebem. Carlos, a nossa conversa está a ser feita em direto, este querido líder está a ser feito em direto, porque a conversa com o Carlos também em podcast acaba por ter menos tempo do que as outras que tivemos aqui no querido líder, e eu não queria deixar de lhe fazer uma das perguntas que fazemos a todos os nossos convidados. Qual foi o pior momento da carreira, ou que piores momentos, e no fundo o que é que aprendeu com isso? Enfim, acho que vou dar uma resposta se calhar comum a muitas pessoas, que foi a altura do Covid. Foi estranho porque coincidiu com um momento bom na minha carreira, que foi entrar no CTT, e passado um mês íamos todos para casa, mandar carta, íamos todos para casa aprender a trabalhar num novo registro, num novo contexto, e isso acho que foi dos momentos também mais difíceis, porque de facto entrar numa organização, aprender a cultura da própria organização à distância, e não era só eu, era toda a gente, claro. E portanto e coincidiu também com uma nova forma de trabalhar, e portanto também foi. Mas isso não terá ajudado também um pouco a forçar a ser mais inovador também e a desbloquear a organização para novas formas? Sem dúvida alguma. Da crise tornou-se uma oportunidade também para si, na função que tinha. Sem dúvida, e de encontro também ao que referi há bocado, efetivamente, quando o contexto assim o obriga, não é? As pessoas reinventam-se muito mais rapidamente, e aceitam muito mais rapidamente a mudança. E esse foi Eu tinha aqui uma pergunta rápida, Carlos, porque outro dos temas importantes aqui e que tem sido recorrente no querido líder é o tema da segurança psicológica, e esta ideia de o erro e da normalização do erro. Não é a normalização do erro repetido, e não é nada disso, obviamente, já qualificámos um pouco isso em episódios anteriores, mas é este. Como é que se fomenta, uma vez que vai haver muita falha, como é que as pessoas percebem que a falha não é necessariamente erro? E, relacionado com esta pergunta, como é que se aproveita todo este ambiente de inovação para capacitar as pessoas com outras competências cognitivas, de tomada de decisão, de gestão das emoções, etc. Ou seja, já que estamos neste ambiente, do ponto de vista de liderança, o que é que se faz, o que é que o Carlos está a fazer neste momento para ir capacitando as pessoas para operar a outro nível? Sim. Esse também é outro ponto muito relevante naquilo que é a inovação, não é? O errar. Ouve-se muito, não é? Até porque o hype das startups e do empreendedorismo traz muito essa mensagem. Mas efetivamente o que disse é muito importante, que é, eu acho, sou da convicta opinião que se não aprendemos com o que erramos, o erro deixa de ser um ativo e passa a ser um passivo. Isso. Pronto. E posto isto, acho que devem ser criadas as condições nas equipas para precisamente aprenderem com os erros, ou seja, poderem testar, poderem errar e aprender com os erros. Mas isso precisa de tempo também, para as pessoas fazerem o debriefing, para interiorizarem, porque isto não é uma coisa que se aprende instantaneamente, ou seja, tem de haver aqui um caminho de capacitação também, não é? Exatamente, existe tempo, existe um sistema, não é? Um sistema operativo, eu gosto de lhe chamar o nosso sistema operativo de inovação, que tem várias vertentes, uma das quais foi o programa, neste caso, vou dar o exemplo do CTT porque é o caso mais recente, o caso dos programas de ideação, não é? Nos quais nós também utilizamos algumas metodologias, aliás, que em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, a Nova SBE, de ideação, de seleção de critérios, de filtragem de ideias, e portanto convidamos um conjunto de pessoas de diferentes áreas também a ter essa formação na Nova, e estamos a replicar essa metodologia também em workshops presenciais para geração de ideias nos desafios do nosso programa de ideação. É interessante porque as pessoas gostam, porque as pessoas
sentem ali um espaço de conforto onde podem errar, não é? E podem ir aprender ao mesmo tempo. E também por osmose também vão aprendendo. Às vezes não precisamos de uma coisa tão formal, porque a pessoa vivendo por osmose também vai interiorizando alguma coisa, não é? É a melhor maneira de aprender, na realidade, é vivenciando. E por outro, temos disseminado na organização este programa de interação com startups e universidades, que faz com que várias áreas de empresa já hoje em dia tenham projetos com universidades e com empresas e com startups onde percebem perfeitamente que pilotos podem errar, podem falhar. E portanto Carlos, esse mindset só para terminarmos, qual foi o melhor momento da carreira? O melhor momento da carreira, sem dúvida, foi quando assumi a liderança da equipa de gestão de inovação do GTT. Que é onde está agora. Que é onde estou agora, e com muito orgulho, e de facto, sobretudo, e voltando à história inicial que estava a contar aqui, isto é quase, enfim, a pessoa sabe, obviamente, do legado do CTT, não é? Que temos mais de 500 anos, mas vai lendo. Mas depois, quando a pessoa tem que apresentar, como eu fiz no colégio da minha filha, apresentar o CTT e os 500 anos, é um orgulho que as pessoas depois, ao ouvirem, elas próprias percebem a grandeza desta empresa, não é? E que de facto continua a servir populações, continua a promover a coesão territorial e social. Em Portugal tem um papel muito relevante. E de facto poder participar neste processo de transformação e ter vivido este processo de transformação é incrível. Mas é uma empresa completamente diferente agora, não é? Já dos tempos da mala posta, já não, já não é a mesma coisa, não é? Falaste há bocado dos selos, agora estás a falar dos autocolantes, não é? Sim. Ainda estou a pensar nas diligências. Mas temos o CryptoStamp. E nos carros atrelados. Há um CryptoStamp. Há um CryptoStamp, exatamente. Para mandar, relativamente ao seu desafio de há pouco, para colocar em postais, pode comprar um CryptoStamp, que é um selo criptográfico. É um selo NFT, que tem o Digital Twin em papel, que pode utilizar. Tem um valor facial. E também dá para colecionar. Dá para colecionar. Exatamente. Na blockchain e enfim, na MetaMask. Carlos Vlad, muito obrigado por ter vindo aqui ao Querido Líder. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e este episódio do Querido Líder, que também fica disponível lá em podcast.